Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Tá geladinho hoje, né? Mas que bom que vocês não ficaram em casa, que vocês vieram adorar ao Senhor e receber da parte dele, né? Hoje é um dia muito especial. Eu, pela primeira vez, senti liberdade e autorização do Senhor para compartilhar um pouco, uma parte do meu testemunho de vida. Então, me preparei essa semana, chorei bastante para conseguir falar hoje. Espero que eu consiga e que não me engasgue aqui. Eu vou falar um pouquinho a respeito da questão do sofrimento humano e vou falar sobre a aparente injustiça da realidade da vida, onde nós presenciamos justos padecerem e perversos florescerem. E a gente fica um pouco perplexo com relação a isso, não sabe direito o que pensar. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com a gente hoje. E sabe, queridos, quando nós somos atingidos pelos imprevistos da vida, situações que não estavam nos nossos planos, né, que fogem do nosso controle, às vezes um acidente que nos deixa sequelas, às vezes a morte de uma pessoa muito querida para nós, às vezes um abalo nas finanças. As nossas reações, né? Aquilo que a forma como a gente vai reagir vai revelar um pouquinho do nosso sistema de crença, aquilo que a gente acredita, né? Como a gente acredita, e até mesmo às vezes a falta de se acreditar em algo, né? Quando nós estamos dentro de algo planejado é uma coisa, mas as nossas reações diante de situações que fogem totalmente do nosso controle, elas revelam muito do profundo do nosso coração, de quem nós realmente somos e aquilo que nós realmente acreditamos. Então, se a nossa fé, ela foi construída, ela foi fundamentada sobre pilares defeituosos, eles vão ruir, para que o Senhor possa nos edificar sobre fundamentos inabaláveis. Amém? Amém. Então, antes de nós lermos um texto, eu queria explicar um pouquinho para vocês algo que vai fazer sentido ao longo do meu testemunho, tá? De vez em quando eu estou falando um pouquinho sobre como a gente vai falar sobre sistemas de crenças, né? Eu preciso denunciar algumas coisas, esclarecer algumas coisas para que você possa entender. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a teologia da retribuição. A teologia da retribuição, ela funciona baseada na causa e efeito, né? Conforme for o comportamento humano, conforme aquilo que nós fizermos, que é a causa, né, nós teremos então um efeito que são as consequências divinas. Então essa teologia, ela vai prever que Deus recompensa os justos com bênçãos e prosperidade, enquanto pune os ímpios com sofrimento e adversidade. E ela costuma levar-nos a um relacionamento interesseiro com Deus. A gente começa a buscá-lo por seus benefícios, né? E tem também a teologia triunfalista da prosperidade, que ela é parecida, porque ela ensina que a fé em Deus resulta em bênçãos materiais e saúde física, que o crente deve sempre triunfar, material e espiritualmente. E que a riqueza é uma recompensa da aprovação divina, geralmente para quem demonstrou muita fé
semeando muito. E você sabe o que eu quero dizer com semear muito, né? A gente vê preletores fazendo grandes propostas, instigando o povo a fazer grandes ofertas, grandes propósitos, né? Como provas de fé. Você já viu isso? Ou só eu que vi isso? Você já viu isso? Já ouviu isso? Tá bom. A teologia da prosperidade, ela associa o nosso sofrimento à falta de fé ou a um pecado. E ela vai nos estimular, então, a fazer propósitos e correntes, né? Esse tipo de crença produz em nós, eu vivi muito isso, um estranhamento quando nós nos deparamos com textos bíblicos que falam a respeito do sofrimento. Você estranha, você olha e você diz, mas essa pessoa não devia estar sofrendo. É um servo de Deus, é um apóstolo, é um discípulo de Cristo. O que está acontecendo com essa pessoa? E quando a gente se depara com textos assim, a gente costuma ter dois comportamentos. Primeiro, a gente começa a procurar onde que o sujeito errou. O que ele fez para estar passando por isso, né? Talvez ele tenha duvidado, ele não tenha tido fé suficiente. Talvez ele tenha afrontado Satanás e sim envolvido em uma luta espiritual, em uma batalha espiritual que era pesada demais para ele. Talvez ele esteja sofrendo como retaliação de ter pregado o evangelho sem estar devidamente coberto espiritualmente. E aí a gente fica procurando qual foi o defeito da pessoa para ela poder estar passando por aquele problema. E também a gente fica procurando o momento em que esse personagem vai finalmente triunfar, né? Não, em algum momento vai aparecer a vitória dele aqui. Em algum momento esse cenário vai mudar, né? E tem alguns textos bíblicos que são difíceis de engolir, de entender. Quando você vai ler lá em Hebreus que os heróis da fé não alcançaram as promessas, eu confesso para você que as primeiras vezes que eu li esse texto, eu fui pesquisar esse texto em outras Bíblias para ver se não tinha um erro ortográfico na minha Bíblia, porque eu achava que aquele não alcançar estava errado. Falando, não pode ser. Não, eles foram os heróis da fé, com certeza eles alcançaram as promessas deles. E aí eu fui pesquisando, não, mas eles não alcançaram as promessas. Mas como assim eles não alcançaram as promessas? Não dá para entender, eles eram os heróis da fé, né? Então, eu tinha esse tipo de entendimento por muito tempo da palavra. E agora eu vou entrar um pouquinho no nosso testemunho, daí eu vou ler um texto bíblico e eu vou pedir para vocês lerem comigo, tá? Contando um pouquinho então da nossa história, minha e do Edu. Deixa eu tomar uma água aqui. Vocês estão acordados? Então tá bom. Edu e eu nos casamos em 2004. Estamos então 21 anos casados. E depois de 4 anos casados, nós começamos a tentar engravidar, né? Eu sempre quis ter filhos, ele sempre quis ter filhos. Eu sempre quis ter uma família grande, eu pensava em 3, 4 filhos, né? Eu sei, é meio doido, mas eu queria mesmo, é verdade. E aí o tempo foi passando, não vinha. Nos primeiros anos, a gente foi lutando contra a ansiedade, né? Porque a gente escutava muitas pessoas, porque vocês estão muito ansiosas, vocês precisam relaxar. E você tem que concordar comigo que isso não ajuda, né? Isso não ajuda, parece que quanto mais as pessoas falam pra gente relaxar, mais assim, ansioso a gente vai ficando. Então, nos primeiros anos a gente foi lutando com essa ansiedade. Depois nós começamos a procurar especialistas, né? A gente começou a estranhar, a gente começou a ir atrás de médicos que eram especialistas em fertilidade. Aí nós começamos as maratonas de consultas, as maratonas de exames, alguns bem doloridos.
as maratonas das vitaminas, da expectativa, dos calendários, né? Quem já passou por isso por um tempo sabe a tortura que é você ter que planejar a tua agenda em cima disso, porque você tem que olhar no calendário e tem os dias certos para namorar, que são os dias mais prováveis. E aí você não pode marcar compromisso naquele dia, você tem que sair correndo do compromisso, porque você tem que fazer aquilo. Não é fácil, é estressante demais. E nós fizemos isso por muito tempo. Por muito tempo, queridos. E aí sempre tem alguém, né, que aparece, alguém bem intencionado, alguém que nos ama, dizendo: não, vocês precisam ir em tal médico, porque aquele médico resolveu o problema da minha prima, da minha tia, da minha sobrinha. E aí, nessa nós passamos por 10 especialistas. 10. Fora os médicos normais, né? Mas especialistas no assunto, 10. Infinitos exames. Passei a organizar os exames por ano. Né? As pilhinhas de exames em casa, elas estão datadas, separadas por ano. De tantos anos que nós fizemos isso. Gastamos muito dinheiro com essa área da saúde. E enquanto a gente estava fazendo essa nossa parte, buscando, né, soluções na medicina, nós também oramos muito, jejuamos muito, fizemos muitos propósitos, né? Fomos procurar o irmão que tinha o dom de cura, né? Muitas pessoas oraram por nós. Fizemos uma varredura na nossa vida, caçando pecados não confessados, achando que, né, o problema era nosso, nós tínhamos culpa em algum lugar, a culpa era nossa, nós tínhamos que descobrir onde que estava essa culpa, qual era o problema. Começamos a fazer uma varredura atrás de maldição hereditária, né, qual que foi o problema, de qual antepassado. Lutamos bravamente contra a falta de fé, que a gente ouvia muito. Você tem que ter fé, né? Montei uma lista de versos e promessas com passagens de todas as mulheres estéreis que apareciam na Bíblia, né? Edu e eu nunca fomos diagnosticados com esterilidade, nunca descobriram, na verdade, que a gente tinha. Por isso que a gente fez muitos exames, por isso que a gente investigou muito. Mas, finalmente, quando chegou 2016, 2016 foi um ano muito especial para nós. Foi o pior ano das nossas vidas. Era uma calamidade atrás de outra, sabe? Você pensa, meu Deus, mas já tive ano ruim, mas esse tá de parabéns. O ano começou eu perdendo a minha avó paterna. Aí eu tive problemas com alguns familiares que foram internados, situações complicadas. O irmão do Eduardo descobriu um câncer bem terrível. E começou já a batalha contra esse câncer agressivo. E a gente acompanhando, foram momentos muito difíceis, muito difíceis. Ele, infelizmente, foi levado pelo Senhor em setembro, né, depois de 10 meses de muita luta, de cirurgia. E então, naquele ano, a gente já vinha tentando engravidar fazia 8 anos. Faz as contas aí, 1 não por mês que a gente recebia. A gente fazendo tudo que a gente precisava fazer no meio de todo o estresse, toda a dor daquele ano, mas a gente continuou tentando, e aí todo mês era um não. Ainda não, esse mês não. Então, no final daquele ano, já eram uns 100 nãos que a gente tinha recebido. Eu fiz uma videolaparoscopia em Joinville,
E finalmente engravidei. Aí nós pensamos, meu Deus, depois de um ano tão terrível, com tanta dor, com tanto sofrimento, eu acho que finalmente o consolo do Senhor chegou para as nossas vidas. A gente estava muito feliz. Estávamos como quem sonha. E nós decidimos, então, quando nós contamos para os pastores, a gente pensou, vamos, porque muita gente na igreja orava por nós, né? Muita gente querida queria nos ver realizando esse sonho. Então a gente falou, gente, vamos contar para a igreja no Thanksgiving. Vamos dar essa notícia boa no dia de ação de graças. Falamos, yes, que notícia legal, que ideia boa. E aí no Thanksgiving de 2016, está lá o Edu e eu testemunhando para a igreja, que finalmente depois de 8 anos, a gente estava grávida e tal, e todo mundo ficou muito feliz, a galera chorou, veio abraçar a gente. Daí, nos próximos dias, a gente precisou ir para Itajaí, resolver alguma coisa do nosso passaporte. Eu comecei a sentir dor. Cheguei em casa sangrando e percebi que eu estava tendo um aborto espontâneo. E aí, isso foi em novembro, para fechar o ano, esse ano de 2016, um tio muito querido meu falece e é enterrado no dia do meu aniversário, 9 de dezembro. Aí, meus irmãos, o bicho pegou. Eu atingi o fundo do meu poço. Eu estava num lugar muito escuro, sombrio, solitário. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir sair dali. Eu entrei numa crise no meu relacionamento com Deus, que acabou gerando outras crises, né? Uma crise de identidade, uma crise de vocação. Porque eu sonhava, eu desejava, eu estava me preparando, eu queria ser uma pastora. Mas você já viu uma pastora com crise com Deus? Então, quando eu entrei em crise com Deus, eu entrei em crise de vocação também. E aí, por não conseguir ser mãe, eu entrei em crise de identidade. Então, quem que eu vou ser? O que eu vou ser? E as nossas frustrações, elas vão trazer à tona, elas vão revelar a nossa teologia, o nosso sistema de crenças. As nossas tristezas, elas vão revelar os nossos valores. Então, pela graça e pela misericórdia, pela bondade de Deus, Ele nos mostra que aquela teologia triunfalista, ela tem um limite. Ela é cruel. Porque ela não entrega o que ela promete, né? Ela só joga em cima de nós mais culpa e ela sugere mais receitas infalíveis. Que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Isso aconteceu porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Então, aqueles pilares de um falso sistema de crença na minha vida, eles começaram a ser todos derrubados, sabe? E eu comecei a experimentar dificuldade em lidar com a minha dor. Eu pensava que se eu fizesse tudo certo, o resultado esperado viria automaticamente. Eu cobrei do Senhor, né? Eu falava, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, por que você não faz a tua? Eu comecei a cobrar do Senhor que Ele fizesse a parte dele num acordo que Ele não fez comigo. Ele não fez esse acordo comigo. Fui eu que fiz com Ele, mas Ele não fez comigo. Então eu acreditei em discursos que prometiam que se nós priorizássemos as coisas espirituais, nada iria nos faltar. Que para os filhos obedientes, a vitória estava garantida. Que se a vitória não estava chegando é porque estava faltando fé, ou eu estava fazendo algo errado, ou eu não estava merecendo o favor de Deus. Que eu precisava servir mais e melhor. Então, de repente, eu me via diante de um Deus que eu não conhecia.
Um Deus que não estava aceitando os meus serviços extenuantes e uma vida moralmente correta. Ele não estava cedendo a barganha que eu estava fazendo com ele, né? E eu comecei a me perguntar: que tipo de Deus é esse? Onde que está o amor desse Deus, a bondade desse Deus, a justiça desse Deus? Tanta mulher jogando bebê no lixo, e eu que vou criar na casa do Senhor, por que que Ele não está fazendo? Eu não estava nada bem, eu só chorava, Eu já não aguentava mais ter fé, sabe? Eu não aguentava mais ser otimista, eu não aguentava mais ser valente, eu estava cansada de ser forte. Eu entrei em um período de profunda tristeza. Eu queria entender o que eu estava fazendo de errado. Eu queria entender o motivo de Deus ter escolhido esse tipo de vida para mim. Eu queria saber o motivo dele estar me castigando desse jeito. Eu estava profundamente ressentida com Deus. E aí eu conheci também a dificuldade em lidar com quem não sabe lidar com a dor do outro. Eu comecei a ter uma crise com a igreja. Porque, sabe, queridos, às vezes a gente tem uma expectativa com relação aos nossos líderes, como se eles fossem quase super-humanos, né? A gente acha que eles são inabaláveis. Nós os comparamos com outros líderes que também enfrentaram dificuldades, perdas, depressões, e a gente compara e a gente espera resultados iguais, a gente espera uma superação rápida, algo bonito, a gente espera um discurso de fé no final, né? Um triunfo. Lembra que eu falei que a gente vai procurando nos personagens bíblicos, cadê a vitória? Quando que chega o momento que a pessoa vai triunfar? Então, eu senti uma pressão muito grande da igreja querendo me ver bem rapidamente, mas eu não conseguia ficar bem. Então, às vezes a gente fala umas tolices, sabe? Quando a gente está diante de uma situação que a gente não compreende. Porque a gente acha que a gente é obrigado a ter respostas ou uma explicação para uma situação de muita dor e sofrimento. Então, as pessoas me falavam que eu deveria ter fé, que eu deveria acreditar que Deus faria, que eu deveria ficar tranquila, ter paciência, que na hora certa iria acontecer, que eu só precisava confiar, eu só precisava ter fé. Só que as pessoas não entendiam que esse era o meu problema. Eu estava em crise com Deus não porque eu duvidei, mas porque eu havia confiado de todo o meu coração e eu havia me frustrado. Então, a fé, ela começou a ser um problema para mim. Vocês conseguem entender? Eu acreditava tanto que Deus era o único que poderia soprar o fôlego de vida, que eu sabia que se alguém pudesse me impedir de engravidar, só poderia ser Ele. Mas as pessoas não conseguiam entender como que eu, uma líder que sempre estava encorajando as pessoas, sempre tinha uma palavra de ânimo, agora estava num lugar tão escuro que parecia impossível de ser encorajada. As pessoas não entendiam o meu nível de cansaço naquela altura da jornada. Elas não faziam ideia de quantas vezes eu precisei acreditar que daria certo depois de mais um teste negativo. De quantas forças eu precisei reunir depois de tantos anos já. Então, eu estava decidida que eu não ia ser hipócrita com Deus. Eu sabia que Ele lia os meus pensamentos e que Ele enxergava os sentimentos do meu coração. Então eu queria discutir o assunto com Ele.
Você já quis discutir assuntos polêmicos com o Senhor? Quando eu revelava para as pessoas as minhas dúvidas, eu sentia que parecia que elas se ofendiam por Deus. É como se eu não pudesse verbalizar os meus questionamentos, como se eu estivesse pecando. E eu não estou falando em ser desrespeitosa com o Senhor, sabe? Em ser petulante, em ser malcriada, não é nada disso. Eu sabia que eu era uma formiga e que Ele era Deus. Mas eu queria ser sincera com Ele, mas a falta de compreensão das pessoas começou a me irritar. E eu comecei a querer me isolar, porque eu não estava conseguindo corresponder à expectativa das pessoas que eu ficasse bem logo. Então eu não queria vir mais ao culto. Sabe quando você chega depois que o louvor começa e você senta bem atrás e você já pensa, eu vou sair antes do culto acabar porque eu não quero falar com ninguém? Eu já fiz isso. E aí eu fui abrir o meu coração para os pastores e falei, pastor, está muito difícil, eu não quero mais ir para a igreja. Porque eu sinto, quando as pessoas vêm falar comigo, elas dizem, já está bem, né? Já passou, né? Está tudo bem, né? Você sabe que vai ficar tudo bem, você sabe que vai acontecer, você sabe que vai no tempo certo. Eu falei, pastor, eu não aguento mais ouvir isso. Eu estou sendo muito pressionada para estar bem e eu não estou conseguindo ficar bem. Eu sinto que a igreja não está sabendo lidar com o meu sofrimento. Aí o pastor Jean falou assim, Xê, se nós não estamos sabendo lidar com o teu sofrimento, nós vamos ter que aprender. E se você se isolar, nós não vamos aprender. Nós precisamos de você para aprender. Então, não se afaste. Ele estava certo. E aí, então, queridos, a minha mãe me convidou para ir passar uns dias na praia, para dar uma esparecida. E foi quando eu decidi ir para a palavra. Eu falei, Senhor, parece que eu não te conheço, então eu quero te conhecer. E aí eu pensei, como eu estou num sofrimento muito grande, eu vou estudar o livro de Jó. Porque Jó enfrentou situações pesadas, né? E aí eu quero compartilhar um pouco com você o que eu descobri quando eu fui estudar o livro de Jó. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos ler juntos então o livro de Jó, capítulo 1, primeiro versículo 1 e 2. Depois de Esther, Jó. Aí vem Salmos. Então, capítulo 1 de Jó, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Os próximos versículos vão falar quão próspero Jó era. Jó tinha muitas posses, muitos bens, muita criação, muitos servos, tá, queridos? Vamos pular agora para o versículo 6 do capítulo 1. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí responde Satanás: Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado
tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Agora começa, queridos, um relato de tudo que Jó foi perdendo no mesmo momento, né? De repente ele está lá, chega um informante e diz: meu Deus, deu um problema lá, caiu uns raios, não sei o que, todos os teus rebanhos de ovelha morreram, todo o teu gado foi perdido, toda a tua plantação e todos os teus filhos. Jó perde tudo, queridos, tudo. Vamos lá para o versículo 20 agora. Depois que Jó sabe que ele perde tudo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Pode se assentar. Senhor, que nós possamos ser profundamente ministrados pela Tua palavra nessa manhã, Pai. Que a Tua graça, Senhor, extravase neste lugar. Que possamos Te conhecer como o Senhor verdadeiramente é. Que possamos acessar os lugares das riquezas da Tua graça, do Teu amor e da Tua perfeição. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, no primeiro versículo já, quando diz que Jó era um homem íntegro, justo, temia Deus, evitava fazer o mal, ele já destrói a teologia da retribuição. Porque um homem justo, sincero, temente a Deus, que se desvia o mal, não merece o que Jó passou, certo? Que retribuição é essa, né? Então, na verdade, o que nós podemos deduzir daqui? Que o conceito teológico que os justos não irão padecer e que os ímpios serão castigados, ele é correto, porém do ponto de vista da eternidade, entende? Jó nos mostra que do ponto de vista terreno, nem sempre a justiça de Deus é evidente ou imediata. Eu já ouvi muita coisa absurda sobre Jó, sobre o motivo de sofrimento, sobre conjecturas das culpas de Jó, mas não importa o que as pessoas falem, a palavra de Deus descreve Jó como um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Essa é a verdade a respeito de Jó. Então, quando eu comecei a estudar o livro de Jó e me deparei com esses textos, foi o primeiro consolo que eu recebi do Senhor. Eu entendi que as pessoas retas também sofrem. Deus me libertou do sentimento de culpa, de pecados do passado. Eu achei que a conta estava chegando, entendeu? Dos anos que eu não conhecia o Senhor, que eu não servi o Senhor, quando as coisas não começaram a acontecer nas nossas vidas, eu falei: Deus está cobrando agora. O Senhor veio me cobrar a conta. E quando eu li esse texto de Jó, o Senhor falou: não é culpa sua, não é sua culpa. Naquele momento eu me apropriei do perdão de Deus, através da morte de Jesus na cruz, de uma forma muito mais real e completa. Eu entendi que eu estava perdoada. Eu entendi que o Senhor não joga na cara os pecados do passado depois que Ele nos perdoou. Você está entendendo, queridos? Amém? Então há muitos sofrimentos que são consequências, sim, dos nossos pecados. Nós sabemos disso, né? Há muitos sofrimentos, problemas, né, incômodos, que eles são a colheita de uma semeadura ruim.
das nossas escolhas e decisões erradas. E por estes sofrimentos, amados, eu te aconselho a confessar a Deus os seus pecados, pedir a Ele graça e força para superar essa estação de uma má colheita. Deus é poderoso para te ajudar, queridos, nesse tempo difícil. Ele é misericordioso, Ele é compassivo. E também te aconselho a começar uma boa semeadura, porque em breve as estações mudarão. Amém? Amém. Porém, nem todos os sofrimentos são frutos dos nossos pecados. E agora eu quero ler com você Jó capítulo 2, versículo 3 a 10. Diz assim: disse então o Senhor a Satanás, né? Ele foi de novo lá se apresentar ao Senhor, e o Senhor disse para ele: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha só, né? Tá aqui o selo do Senhor falando, ele não fez nada para merecer isso, sem motivo. Agora, continuando até o 10. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó não era fraco, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Quantas vezes a gente já falou umas besteiras por uma dor de barriga, né? Esse texto, né, que fala que o próprio Deus falando do que Satanás fez com Jó sem causa, sem motivo, não está dizendo que Jó é perfeito, porque nós sabemos que perfeito só teve um, não é mesmo? Jesus. Jó não era perfeito, mas o que o texto mostra é que nenhum pecado que Jó pudesse ter cometido resultaria em tamanho sofrimento. Era algo desproporcional, entendeu? Então, quando eu entendi isso, eu entendi que embora o Edu e eu, nós não fôssemos perfeitos, realmente o fato de nós não engravidarmos não era consequência de pecados nossos. E nesse momento eu decidi acabar com a caça aos pecados dos nossos antepassados. Ao longo do livro, queridos, se você for estudar, você vai ver que alguns amigos de Jó se aproximam, né, para consolar. Mas eles são muito infelizes, tanto que deles tem aí o ditado amigos de Jó, né? Quando se diz, se os teus amigos são que nem os amigos de Jó, você não precisa de inimigo, né? Eles fizeram muitos desfavores a Jó, né? São amigos que não sabiam lidar com seus questionamentos, não sabiam lidar com a sinceridade de Jó, duvidavam do seu caráter, do seu coração bondoso e reto, afirmavam que ele certamente havia feito algo terrível e que ele deveria se arrepender para que a sorte dele mudasse. Mas Jó não se rende às falsas acusações e dá voz aos questionamentos mais profundos do seu coração. Jó não se rende, Jó diz assim: o justo padece sim, e o ímpio muitas vezes prospera, e eu não sei porquê. Então, eu recebi o segundo consolo de Deus. Eu aprendi que Deus não tem problema em lidar com as nossas dúvidas sinceras.
Ah, queridos, Deus não se escandaliza com os nossos pensamentos confusos, com os nossos sentimentos tristes. Se nós levarmos tudo a Ele, não em rebeldia, em orgulho, mas em humildade e reconhecimento da nossa necessidade, Ele não se ofende com as nossas indagações. Deus não quer ouvir hipocrisias. Deus não resiste a um coração sincero e quebrantado. Deus deseja que levemos todas as nossas angústias e dúvidas a Ele. Jó 10:1 diz assim: minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Então Jó soltou o verbo. Começou a falar para o Senhor tudo que estava incomodando ele. E nesse momento, lá na praia, eu me senti muito à vontade com Deus para falar tudo que estava no meu coração. Para falar tudo que eu achava injusto, as minhas queixas, as minhas dúvidas, com respeito, com temor, mas eu falei para Ele tudo que estava no meu coração. E Jó 2:10 diz assim: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, né? Ele responde à mulher. Deus falou profundamente comigo nesse texto, porque quando eu falava para as pessoas, a culpa não foi do médico, a culpa não foi do não sei o que, eu falei, a culpa foi de Deus. Foi o Senhor que não permitiu que a gente engravidasse. Eles falavam, não fala assim. Eu falei, mas é verdade. Eu falava, você não diz que Deus é quem sopra o fôlego de vida? Se não sopraram, quem que não soprou? E Jó aqui, ele fala, olha, se a gente recebe o bem, a gente não vai receber o mal de Deus. Eu falava, tá vendo? Jó também acreditava que o culpado dos sofrimentos dele era Deus. E eu comecei a ficar muito íntima de Jó. Eu falava, Jó, você, ó, sou tua fã. E aí, queridos, é que assim, Jó... A fé de Jó era tão grande em Deus, que Jó sabia que, por mais que Deus não fosse o culpado do sofrimento, Deus pelo menos estava ciente. Jó pensava que nenhum mal poderia chegar a ele sem o consentimento de Deus. E eu também pensava isso. Falava, Senhor, pode até não ter causado o aborto, mas que o Senhor sabia que aconteceu, o Senhor sabia e o Senhor não fez nada para impedir. Né? Talvez você já tenha pensado algo assim também. Por que você não impediu, Senhor? Você é o Todo-Poderoso. Você é o Deus onisciente. Você sabe de todas as coisas. Por que você não impediu? E quando eu estudei isso no livro de Jó, eu fiquei em paz, porque eu entendi que eu podia falar isso para Deus sem estar pecando. Não era pecado expor o meu coração para o Senhor. A terceira lição, que foi muito consoladora para mim, é que eu entendi que há escolhas que já foram feitas para nós, por nós. Sabe, queridos, tem coisas que a gente não escolhe. Você não escolhe em que família você vai nascer, certo? Você não escolhe o lugar que você vai nascer. Você não escolhe o sexo que você vai ter. Se você vai ser homem, se você vai ser mulher. Você não escolhe alguns traços físicos, familiares, genética que você vai ter. São escolhas que já foram feitas por você, para você. Limitações. E de repente o fato de você não poder gerar um filho, como era o nosso caso.
Essa escolha foi feita por nós. Nós não escolhemos isso. Nós nunca teríamos escolhido isso. Mas ela havia sido feita. Então agora eu precisava aceitar que Deus havia escolhido isso para nós. Deus havia escolhido que a gente não ia levar aquela gravidez adiante. Talvez haja situações em suas vidas que vocês também precisarão lidar. Escolhas que não lhes foram permitidas fazer. Você já perguntou a Deus como lidar com isso? Algumas coisas são fáceis de aceitar, outras não. Talvez assim como Jó, você tenha começado muito bem, né? Jó começa se rendendo, adorando ao Senhor, ele se ajoelha, e mesmo quando ele perde a saúde, ele não blasfema contra Deus. Quantas vezes eu me lembrei que eu adorei ao Senhor depois de um teste negativo, né? Depois de ir ao banheiro e ver que não deu certo. Eu disse, louvado seja o teu nome, Senhor. Mês que vem vai dar certo. Quantas vezes, né? Às vezes a gente passa muito tempo sendo forte e adorando, mas eu também descobri que a frustração contínua, ela enfraquece o coração. Provérbios 13:12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então Deus estava falando, filha, eu sei que você está com o coração doente. Depois de um tempo, depois de permanecer no sofrimento por tanto tempo, Jó começa a demonstrar a perplexidade dele para o Senhor. Ele começa a falar da dor, ele se arrepende, fala, eu preferia não ter nascido, eu só queria saber um motivo, eu queria saber onde que eu falhei, eu queria alguma explicação. Então, eu me lembrei que eu também, por muitos e muitos anos, né, a cada procedimento que não deu certo, novas baterias de exames, médico novo, eu queria muito, cheguei no momento que eu falei, Senhor, o Senhor precisa falar comigo. Eu preciso saber que o Senhor se importa. Talvez você também esteja cansado de tentar. Talvez você também esteja cansado de acreditar. Né? Eu precisei por muitos anos aprender a me alegrar com quem se alegra. Né? A Bíblia diz que a gente tem que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Só que chegou um momento que eu cansei de me alegrar com quem se alegrava, esperando o dia em que as pessoas iriam se alegrar comigo. A gente cansa às vezes, sabe, amados? Você está me entendendo? Mas aí eu entendi que Deus também entendia o meu cansaço. E a quinta lição é que eu aprendi com Jó, a realidade. Preste atenção. A realidade total é muito maior do que aquilo que eu vejo e aquilo que eu sei. O livro de Jó nos mostra que a nossa visão da realidade é muito pequena e limitada. Nós não sabemos tudo o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Nós não temos consciência de toda a realidade espiritual que nos cerca. Jó não fazia ideia do que Satanás estava falando para o Senhor. Satanás, tão petulante, ele estava sugerindo que as pessoas só iriam servir a Deus se ele lhes suprisse família, bens, saúde, a boa vida. Que Deus não era digno de ser adorado pelo que ele é, apenas pelo que ele pode oferecer. E Deus apostou a sua reputação em Jó. Deus acreditou tanto no amor verdadeiro de Jó por ele, que falou, então olha meu servo Jó. Eu entendi no meu quarto, com muito choro, que Deus estava me dizendo, filha, eu entendo a sua dor e o seu cansaço,
a sua frustração e a sua tristeza, mas eu preciso te perguntar algo. Se eu nunca realizar o seu sonho, você vai continuar me adorando? Não é uma pergunta que você responde no segundo seguinte. Eu precisei parar e pensar. Eu precisei considerar essa realidade. Eu precisei imaginar a nossa vida sem filhos. Porque eu não queria dar uma resposta supérflua, superficial para o Senhor. Superficial, não queria. Eu queria responder para Ele de todo o meu coração. Talvez o Senhor esteja te perguntando hoje: e se aquilo que você tanto deseja não acontecer? Como é que vai ficar o nosso relacionamento? Eu continuei estudando o livro de Jó e eu percebi que muitos erros de Jó foram os meus. Eu cheguei a considerar no meu coração que Deus não estava se importando com a minha felicidade. Eu questionei a bondade e a justiça do Senhor. E aí eu cheguei no capítulo 38 de Jó. Eu quero que você abra lá, por favor. Depois de muitos discursos infelizes dos amigos de Jó, Deus se manifesta. Capítulo 38 diz assim. A gente vai ler do 1 ao 11. Sabe, queridos, quando Deus fala, Deus começa a revelar a Jó tudo que Jó não sabe. Deus começa a fazer umas perguntas para Jó que eram impossíveis de qualquer ser humano responder. E assim como eu estava, talvez hoje você também esteja duvidando se Deus realmente sabe o que Ele está fazendo. Então eu vou ler algumas perguntas que Deus fez a Jó e que pela sua misericórdia e amor Ele faz para nós também. Jó 38:1 diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, porque a gente está no meio dessa tempestade, né? E Deus disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites, lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas orgulhosas ondas? Perguntas boas, né, gente? Ele faz muitas outras parecidas. Vamos lá para o 19, versículo, ainda no 38, 19 a 23, ele diz assim: como se vai ao lugar onde mora a luz? Onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraia que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Pula para o 40.
Diz assim: e disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que resposta a Deus, que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Ah, meus irmãos, o chão foi meu lugar. Deus faz tantas perguntas, essas perguntas eu preciso que você perceba algumas coisas nelas. Deus estava dizendo que Ele tinha um poder tão grande para governar a criação, que era além da nossa compreensão. O ser humano não conseguiria compreender o poder de Deus para governar a criação. Mas Deus também estava falando: olha, assim como você não faz ideia de como eu governo todas as coisas, todo o universo, você também não conhece o meu poder para governar e cuidar da vida dos meus filhos. Só que além disso, na resposta de Deus, queridos, nós também vemos a presença de Deus. Finalmente, a oração de Jó, pela manifestação de Deus, estava sendo respondida. A resposta do Senhor ao seu servo nos emociona, porque ela nos mostra que ainda que as nossas orações partam de um coração arrebentado e confuso, Deus ouve e responde com a sua presença, o seu consolo e o seu cuidado. Deus estava falando: Jó, você não sabe de tudo. Você não sabe tudo que está em jogo. Você não tem como concluir esse tipo de situação. Sabe, amados? Por Jó perseverar fiel a Deus, a presença dele foi manifesta. E isso foi suficiente para Jó. Nós descobriremos que o mais importante não é a nossa compreensão racional dos caminhos de Deus, mas sim o fato de experimentarmos a sua presença e temos certeza que Ele está conosco. Se Ele estiver conosco, nós conseguiremos suportar qualquer situação. Você está compreendendo isso, queridos? O livro de Jó nos revela que nessa vida nós não teremos total compreensão das situações, mas se nós decidirmos seguir confiando na sua justiça, na sua bondade, na sua perfeição, quando a verdade completa for revelada, nós saberemos que os caminhos e os atos de Deus são retos e justos. E que Satanás estava enganado. Deus repreendeu Jó por falar sem conhecimento. Mas é incrível perceber o amor de Deus, porque Deus vai convencendo Jó da insensatez dele de querer, argumentar com Deus. Jó se humilhou e finalmente respondeu ali. Quero que você vá comigo em Jó 42, de 1 a 6. Depois que Jó ouviu todas essas perguntas, foi sendo convencido por Deus que ele não tinha capacidade de compreender todas as coisas, Jó responde no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento?
certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Nesse momento, meus irmãos, eu me ajoelhei, chorando, ranhando, e falei: Senhor, me perdoe. Me perdoe pela minha insensatez, me perdoe por duvidar da tua bondade, da tua justiça, da sua perfeição, da sua santidade. Senhor, eu não sei o porquê, mas eu entendo que é porque eu não tenho capacidade de compreender todas as coisas. Mas eu decido confiar. Eu decido não andar conforme os meus sentimentos. Eu decido crer no que está escrito a teu respeito. Eu decido crer no teu amor. Assim como eu percebo que Jó, sabe que Jó nunca soube o motivo do seu sofrimento. Jó não fica sabendo dessa conversa de Deus com Satanás. Nós sabemos, mas Jó não. E Jó não precisou saber, sabe por quê? A presença de Deus foi suficiente. A presença de Deus foi suficiente. A presença de Deus foi suficiente na minha vida, meus irmãos. E eu falei: Senhor, eu não preciso saber mesmo. Eu só quero saber que você não vai largar de mim. Nós sabemos que por mais que Jó se sentia abandonado, Deus nunca tirou os olhos dele. Deus nunca tirou os olhos de você. Nada que possa ter acontecido na sua vida passou despercebido aos olhos do Senhor. Ele não abandona os seus filhos. Você crê, meus amados? Eu queria falar mais uma coisinha antes de nós terminarmos. Nenhum sofrimento dos justos de Deus existe sem sentido e sem propósito. Embora nós possamos não compreender todo o propósito, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, Ele irá gerar valores e virtudes em nossos corações através dos dias mais escuros. Sabe, queridos, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida foi o significado de graça. Você sabe o que é graça? A graça é quando você tem certeza que você não consegue continuar, que você não tem nenhum poder em si para se levantar, e Deus derrama algo sobrenatural que te sustenta e te levanta e te conduz. A graça é o poder sobrenatural de Deus derramado na porção que nós precisamos. Deus é uma fonte de abundante graça, e Ele tem uma porção de graça diariamente para nós. Todos os dias Deus tem uma porção de graça para derramar sobre as nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias Deus tem poder para derramar sobre você uma capacitação para continuar. Eu também aprendi a me tornar mais paciente e amorosa com a dor do outro. Eu aprendi a ter compaixão. Eu aprendi a me importar com a dor do outro.
Eu aprendi o valor daqueles que permanecem conosco. Família, amigos, irmãos. Eu aprendi o valor do meu marido. Sofrendo junto, chorando junto, permanecendo junto. Ele não me calava diante dos meus questionamentos. Depois que eu falava, ele dizia: amor, eu não sei. Eu não sei as respostas para essas perguntas. Vamos orar. E aí ele orava comigo. Obrigada, amor. Eu aprendi o valor da igreja quando eu decidi não me isolar. Em 2020 a gente se mudou, 21. Em 2021 nós conseguimos finalmente reunir dinheiro para fazer uma fertilização in vitro, que era o único exame que eu não tinha feito ainda, o único procedimento que eu ainda não tinha feito. Muito difícil, com muita pressão, muitos passos, muita coisa podendo dar errado no caminho, e enfim. Meus pais nos presentearam, nos ajudaram a comprar uma casa, pagaram 2/3 do valor para nós. E nós então fomos nos mudar para essa casa. Bem no período que eu estava fazendo o procedimento, eu tinha acabado de implantar os embriões. E eu não podia fazer força nem levantar peso, mas eu precisava fazer uma mudança. As irmãs empacotaram toda a minha mudança, encaixotaram toda a minha mudança. E no dia que nós nos mudamos para nossa casa, eu nunca vou esquecer daquela cena. Eu tô dentro da casa vazia, sentada numa cadeira de praia com um cobertor. Eu não podia me mexer, porque eu tinha medo que se eu fizesse qualquer coisa, eu ia abortar. E os irmãos, que nem formiguinha, entrando em casa e perguntando: onde é isso? E eu só ia fazendo: põe lá, põe lá, põe lá, põe lá. Eles fizeram toda a nossa mudança. Não deu certo também. Enquanto fazíamos a mudança, eu não sabia, mas eu estava perdendo. O procedimento também não estava dando certo. Ano passado eu fiz a minha última laparoscopia, e então nós decidimos que chega de tratamentos de médicos. Foram 16 anos tentando. Eu sei o que é cansaço. Se você está cansado, eu sei o que é cansaço. Mas eu sei o que é ter acesso à graça de Deus. Eu sei o que é ter acesso ao amor de Deus. Eu sei o que é ter acesso, queridos, à vida que Deus tem. Eu sei o que é ter acesso a um poder que te arranca de uma pressão que o inimigo quer te fazer para você ser uma pessoa amargurada, revoltada. Deus não permitiu que nós nos tornássemos nessas pessoas. É só pelo poder de Deus. Mas eu também quero contar para vocês que nós estamos com toda a papelada mexendo para entrar na fila de adoção. E nós estamos muito felizes e empolgados com isso. Demoramos por essa decisão, porque somos lentos para aprender e teimosos. E eu quero dizer que se você ainda está brigando com Deus, pare. É insensatez. Jó 9:4 diz o seguinte: Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? É impossível brigar com Deus e ter paz. Você precisa escolher
porque Ele é o príncipe da paz, Ele é a própria paz. Se brigarmos com Ele, a paz fugirá de nós, e nós não podemos viver sem paz. A graça de Deus é real, e ela é derramada todos os dias. Coloque-se de pé. Nós já estamos encerrando, mas eu não quero encerrar sem te dar uma oportunidade. Se você sente que ou se você gostaria de vir até o altar, para que os nossos líderes possam vir até você, orar sobre você, pedir a presença de Deus sobre você, a graça de Deus sobre você, fique à vontade. Se você se identificou com algo do que eu testemunhei e você tem o desejo, ou você sente a necessidade de ser ministrado pelo Senhor, meu irmão, não perca a oportunidade. Se renda, porque a graça de Deus poderosa para ser derramada neste lugar sobre quem quer que precise dela. Quem quer que precise da graça de Deus, ela está sendo oferecida para você agora, nessa manhã. Derrame o teu coração, fale com Ele. Ele não tem problema em ouvir a sinceridade do teu coração. Deus não tem problema com os teus questionamentos. Deus não tem problema em saber que o seu coração está triste, revoltado. Se renda em humildade, em temor. Enquanto os irmãos cantam uma canção, desfrute desse momento da presença de Deus. Seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Lindo Jesus, Rei do meu coração,